paz. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Para mim, particularmente, esse é um dos louvores mais relevantes dos últimos 10 anos. Eu sempre me apaixonei pela passagem da mulher samaritana. E quando eu vi esse louvor pela primeira vez, ele impactou a minha vida e toda vez que eu vejo eu me emociono. Nós já estamos reassistindo The Chosen e todas as vezes que eu assisto a passagem da mulher samaritana, até nos recortes de TikTok, eu me emociono. Para mim, é uma das passagens mais impressionantes da Bíblia. Se você ainda não assistiu The Chosen, faça isso urgentemente, porque você será impactado. Amém? A vocês que nos assistem através das nossas redes sociais, seja agora conosco aqui ao vivo ou também através de uma gravação posteriormente, que Deus abençoe sua vida e a sua família. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Amém? Podeis sentar, meus queridos. Abram, por favor, as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. A palavra do Senhor diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, mas seus discípulos, deixou a Galileia e foi outra vez, ou deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, disse: Não tenho marido. Disse Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 e o que agora tens não é teu. E isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós, que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem,
e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que o Pai em espírito e em verdade. Vem a hora em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Um texto bastante longo, mas faz-se necessário para que nós possamos entender a necessidade que Jesus tinha de passar por Samaria. Nós lemos no versículo de número 4 o texto dizendo que era-lhe necessário passar por Samaria. Pois bem, a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava na Judéia e tem então agora o intuito de ir para a Galileia em uma viagem de aproximadamente 165 quilômetros que eles iriam percorrer a pé, uma viagem de aproximadamente 3 a 4 dias. E Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, nós vamos então agora para a Galileia, mas nós vamos por um outro caminho. Nós vamos pelo caminho de Samaria, porque existiam naquele tempo 2 caminhos que levavam da Judéia para a Galileia. A saber, este que eu falei primeiro, com 165 quilômetros de distância, que passava pelo Vale do Rio Jordão e era o caminho mais habitual para um judeu se fazer, porque este caminho, ele não passava pelas regiões de Samaria. E tinha um outro caminho também, que passava pelas regiões de Samaria, era um caminho mais curto, aproximadamente 140 quilômetros, mas era um caminho que os judeus não faziam, por 2 motivos. O primeiro, porque era um caminho muito perigoso, devido aos altos índices de assaltos, e também porque os judeus não queriam de maneira nenhuma se encontrar com os samaritanos. Eles não queriam de maneira nenhuma passar pela terra dos samaritanos, porque aqui, neste diálogo de Jesus com a samaritana, você vai notar que a Bíblia está dizendo que os judeus não se davam, não conversavam com os samaritanos. Havia uma rixa, havia uma indisposição, uma briga entre judeus e samaritanos, e uma briga que era centenária, a saber, essa briga se datava de 722 antes de Cristo. Essa briga se ocasionou porque os samaritanos, que eram judeus da tribo do norte, Israel era dividido em 2 tribos, a tribo do sul e a tribo do norte, e a tribo do sul, que era de Judá e Benjamim, e as outras do norte eram as outras 10 tribos de Israel. Essas 10 tribos de Israel, em 722, foram tomadas cativas pela Síria. E eles viveram cativos na Síria por 150 anos. Durante esses 150 anos, foi tempo suficiente para que os judeus da tribo do norte se misturassem com os assírios. E se tornaram agora um povo não mais puro sangue, mas um povo miscigenado. E agora, os irmãos judeus, que eram da tribo do sul, Benjamim e Judá, não gostaram dessa mistura que começou a ocorrer no meio do povo que estava ali na tribo do norte, agora cativo na Síria. Pois bem, como o cativeiro ocasionado naquela situação durou 150 anos, logo após esses 150 anos, os irmãos de Samaria, quando são libertos do cativeiro da Síria, eles tentam uma aproximação com os irmãos que eram da tribo do sul, mas eles são rejeitados. Por quê? Porque agora eles não eram mais puro sangue, eles agora eram um povo miscigenado. Então, aquele povo do sul passou a ter uma repulsa, passou a ter uma algeriza
eles não queriam de maneira nenhuma se encontrar com o samaritano, eles faziam curva do samaritano, eles se tornaram inimigos mortais por causa dessa mistura. Era tão sério, amados, tão sério a briga que existia entre judeus e samaritanos, que quando você quisesse ofender um judeu, você chamava ele de samaritano. Jesus passou por isso. Se vocês pegarem João no capítulo de número 8, Jesus perdoa aquela mulher que foi pega num ato de adultério, e ali os religiosos ficaram muito bravos, muito entristecidos da maneira como Jesus fez. E se você pegar no versículo de número 48, eles vão falar assim que Jesus era samaritano. Eles queriam destratar, eles queriam menosprezar o Senhor Jesus, chamando ele de samaritano. A rixa, a rivalidade que existia entre judeus e samaritanos era tão grande, pastor Adalva, que na oração de um judeu existia um momento especial de agradecimento que ele fazia, e na sua oração ele dizia: graças te dou, ó Pai, porque eu não nasci mulher e nem samaritano. Para vocês terem a noção de como que era a rivalidade, a rixa e a briga que tinha entre judeus e samaritanos. Mas esse sentimento era recíproco. Os samaritanos também não gostavam dos judeus. Os samaritanos também não queriam aproximação com os judeus. Por quê? Porque eles ficaram magoados. Porque quando eles saíram do cativeiro da Síria e procuraram aproximação com os irmãos do sul, eles não foram recebidos. E não só porque era um povo miscigenado, mas durante 150 anos, se misturando com os assírios, também eles adquiriram os costumes assírios. Eles passaram a adorar os deuses assírios. Então também entrou ali no Reino do Norte, ali uma mistura, também um sincretismo religioso, de maneira que os irmãos do sul não aceitavam. E quando eles procuraram os irmãos do sul e foram rejeitados, o que eles fizeram? Eles foram para o Monte Gerizim e edificaram ali um templo e disseram: a partir de hoje, este é o lugar da adoração, no Monte Gerizim, se contrapondo ao povo do sul, que tinham em Jerusalém a sua capital, e em Jerusalém estava o templo de Salomão, que era considerado um lugar sagrado e o lugar oficial de adoração para o povo judeu. Pois bem, meus amados irmãos, os judeus não aceitavam eles por causa dessa mistura religiosa. E quando eles erguem este templo, eles começam a ensinar os irmãos samaritanos que ali em Gerizim era o lugar de adoração. Aqui então está toda esta confusão para você entender entre judeus e samaritanos. Aqui se encontra toda a guerra de judeus e samaritanos pela miscigenação e também pelo sincretismo religioso que foi implantado no meio deles. Pois bem, quando Jesus diz aos seus discípulos que era necessário passar por Samaria, existia pelo menos 3 coisas importantes que iriam acontecer em Samaria. Existiam pelo menos 3 fatos que marcaram a vida de Jesus, o ministério de Jesus e a vida dos irmãos samaritanos. E a primeira coisa foi: Jesus veio em Samaria se encontrar com aquela mulher e quebrar um preconceito histórico que existia entre judeus e samaritanos. Jesus foi lá para quebrar esta rivalidade que existia entre judeus e samaritanos. Então, quando Jesus está chegando em Sicar, próximo de Sicar, e ele se depara com o poço de Jacó, Jesus se assenta no poço de Jacó e diz aos seus discípulos: eu estou cansado da viagem, eu estou com sede, com fome, estou cansado, então eu vou me assentar aqui e vocês vão até a cidade de Sicar e vocês vão comprar comida. Mas na verdade Jesus estava esperando a mulher samaritana ali chegar, porque Jesus estava pronto para quebrar aquela barreira que existia entre judeus e samaritanos.
E os discípulos de Jesus não estavam preparados, os discípulos de Jesus não estavam prontos para ver, para contemplar aquilo que ia acontecer. E é exatamente muitas vezes o que acontece conosco, irmãos. Nós, na nossa religiosidade, na nossa santidade, na nossa crentice acima da média, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus quer fazer com os que estão de fora. E muitas vezes nós estamos sendo privados de ver milagres e bênçãos de Jesus acontecendo porque nós estamos achando que nós estamos acima da média. Então Jesus falou: olha, vocês não estão preparados. Lógico que eu estou parafraseando, mas era o que Jesus estava querendo dizer: vocês não estão preparados para ver o que vai acontecer agora. Por quê? Porque eu vou conversar com o samaritano, e não é só porque é um samaritano, é porque é uma mulher. E quando Jesus está ali, essa mulher chega até Jesus. Jesus se encontra com aquela mulher samaritana e diz: ó mulher, dá-me de beber. Ela ficou espantada. Ela se espantou e disse sim: não estou entendendo. Você percebeu que eu sou mulher? Ela fez questão de dizer que era mulher. Você percebeu que eu sou mulher e sou samaritana? Porque ela sabia do preconceito que o judeu tinha com as mulheres, e este preconceito era elevado ao cubo se fosse um samaritano ou uma samaritana. E quando ela diz para Jesus: como que está acontecendo isso? Você sabe quem eu sou? Mas Jesus não estava ali, irmãos, para preconceitos, mas Jesus estava ali para restabelecer e refazer laços com o seu povo samaritano. Jesus estava ali para quebrar o preconceito que foi criado. Jesus estava ali para unificar aquele povo novamente. Jesus estava ali para transformar a vida de Sicar, a vida de Samaria, através da vida daquela mulher. Jesus estava ali para levar água que ia jorrar para a vida eterna daquele povo. Jesus estava ali para criar laços, e criou laços com aquela mulher, porque quando Jesus chega, notem como ela vai tratar Jesus. Como assim? Você está dirigindo a palavra a mim? Tu és judeu. E Jesus olha para ela e disse: ó mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água. Ela olhou para Jesus e disse: tem coisa aí. Senhor, ela já mudou a maneira de falar com Jesus. Já criou-se um laço, já criou-se um relacionamento. Ela disse: Senhor, o poço é fundo e o Senhor não tem com que tirar água. E Jesus então oferece a água da vida para aquela mulher. E aquele que era um simples judeu passou a ser Senhor. E Jesus vai além. Jesus revela a vida pregressa daquela mulher. E ela olha para Jesus e diz: não é mais judeu, não é mais Senhor, agora eu vejo que você é um profeta. Porque Jesus estava ali quebrando preconceito. Jesus não estava ali para lançar em rosto dela os seus pecados e a menosprezar, como os demais judeus fizeram a vida inteira dela. Mas Jesus estava ali para restabelecer relacionamentos e laços com o povo samaritano. E é isso que o Senhor faz com a nossa vida, com a sua vida. Não obstante, nós, nas nossas faltas, nos nossos erros, nas nossas falhas, na nossa maneira de viver que muitas vezes desagrada a Deus, Ele sempre estará disposto a refazer laços com a nossa vida, nos perdoando e concedendo para nós a água da vida que jorra para a vida eterna. Então Jesus está em Samaria para fazer isso, para reatar laços e quebrar o preconceito que existia entre judeus e samaritanos. A segunda coisa que eu quero registrar que Jesus estava ali para fazer, não quero me ater a este ponto, mas Jesus faz isso naquele momento. Jesus se revela a grandes multidões, ao povo todo e publicamente, que Ele é o Messias pela primeira vez.
Só os seus discípulos e algumas poucas pessoas sabiam disso. Jesus não tinha se revelado ainda como Messias, mas quando Jesus encontra com esta mulher e quebra os preconceitos e recompõe os laços com os samaritanos, Jesus diz a ela: eu sou o Messias. E aquela mulher sai correndo e dizendo a todos de Sicá: eu encontrei o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E a terceira coisa, mas não menos importante, e é aqui que eu quero me dedicar, para que você possa entender. A terceira coisa que Jesus faz ali em Samaria, diante da mulher samaritana. Jesus inaugura um novo modelo de adoração. Um novo modelo de adoração. Após Jesus quebrar a barreira do preconceito com a samaritana, chegou agora a hora de Jesus restaurar o conceito de adoração. Porque qual era o conceito de adoração que aquela mulher tinha? O conceito que ela aprendeu com os seus pais. Que o lugar da adoração era no Monte Gerizim. O lugar de adoração era no Monte das Bênçãos. Os Montes Gerizim, irmãos, era um monte onde eles ergueram o templo quando eles foram rejeitados por Benjamim e Judá, que eram os irmãos da tribo do Chu. E era também o monte de Deuteronômio 28. Quando a palavra estava dizendo lá em Deuteronômio 28 assim: há de ser que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, todas essas bênçãos virão sobre vocês e te alcançarão. E Jesus do Monte Gerizim, Deus do Monte Gerizim, abençoa o seu povo e diz assim: bendito vocês serão no campo, bendito vocês serão na cidade, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto do ventre dos seus animais, bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Diz que você daria dinheiro emprestado, mas não tomaria emprestado. Lá em Deuteronômio 28, a palavra diz assim: quando os seus inimigos vierem contra vocês, por um caminho eles virão contra vocês, mas por 7 caminhos eles fugirão de vocês. E Deus diz assim ao seu povo ali do Monte Gerizim: e o Senhor te colocará só por cima e nunca de baixo, e vocês sempre serão cabeça e nunca mais serão caudas. Este é o conceito de adoração, porque ela está dizendo: olha, nós aprendemos a adorar neste monte, porque é deste monte que parte a bênção de Deus. Ela está no poço de Jacó, vendo o Monte Gerizim, dizendo: aqui é o lugar da adoração, mas vocês estão dizendo que é lá no templo de Salomão, lá em Jerusalém. E Jesus disse: ó mulher, creia, vai chegar a hora. E Jesus fala: e ela acabou de chegar em você. Jesus inaugura na samaritana um modelo de adoração que não existia, em espírito e em verdade. Não é mais geográfico o lugar de adoração. É importante que estejamos aqui, sem dúvida. Aqui é a nossa declaração pública de uma fé invisível. É na comunhão dos santos que a vida se desenvolve. É aqui que somos doutrinados, aqui que nós somos ensinados, é aqui que nós somos conduzidos pela palavra de Deus. Mas, irmãos, isso aqui muito pouco para ser um adorador. Se você só adora a Deus nesse culto de domingo, eu quero te dizer que você está longe do que é ser um verdadeiro adorador. Jesus está dizendo: um verdadeiro adorador não é aquele que adora em um lugar, em um momento específico. Porque agora estou inaugurando em você, ó samaritana, um novo modelo de adoração. Que modelo é esse? Que você está trabalhando, você está adorando. Você está estudando, você está adorando. Você está lecionando, você está adorando. Você está aprendendo, você está adorando. Você está cozinhando, você está adorando. Você está passando roupa, você está adorando. Está arrumando o carro, está adorando. Ei, está dirigindo, aí um filho de Belial te fechou. Mas você está levantando a mão e está adorando. Porque um verdadeiro adorador não está limitado a um espaço
e ao tempo, mas você está sempre disposto a adorar a Deus. É o que Jesus está dizendo a esta mulher. A partir deste momento, não é mais onde, mas sim como. É como. Adorar em qualquer hora, em qualquer ocasião, em qualquer lugar. Porque a nossa vida é um altar de adoração. Ou não sabeis vós que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos um altar de adoração. E aonde estivermos, estamos adorando ao Senhor. Adoramos a Deus falando. Adoramos a Deus andando. Adoramos a Deus com a roupa que vestimos. Então, santa. Tem muito irmão que... Mas as santas... Quando você olhar no espelho e você pergunta, e aí? Será que eu estou adorando a Deus com essa roupa? Quando você se reunir com os seus amigos, com os irmãos, qual é o tipo de conversa? Será que o tipo de conversa que vocês estão tendo está adorando a Deus? Porque a nossa adoração não está limitado a 2 horas num domingo, uma vez por semana. Todos os dias devemos adorar a Deus, falando, andando, caminhando, orando, lavando, passando. Aonde você estiver, você deve ser um verdadeiro adorador. É isso que Jesus está dizendo a esta mulher. Não é mais no monte nem em Jerusalém, ó mulher. É em espírito e em verdade. A nossa vida é um altar de adoração. Jesus está dizendo isso porque este era o modelo de adoração que ela conhecia. Uma adoração de rituais, centradas no templo para os judeus e no monte para os samaritanos. Esta adoração era com prática de sacrifícios, com rituais, com pessoas específicas, horas específicas. Mas Jesus veio trazer este novo modelo para ela e dizer: este é o modelo de adoração. Pastor, mas como eu queria entender mais sobre esse modelo, como funciona adorar a Deus em espírito e em verdade. Paulo escreveu sobre isso. Quando ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, Paulo vai dar o modelo exato de adoração. Paulo vai nos ensinar exatamente o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. E aqui, em Romanos 12, 1 e 2, ele vai nos ensinar que o modelo de adoração é uma adoração de forma inteligente e integral. A nossa adoração tem que ser de entrega, tem que ser intencional. E ele está dizendo assim: irmãos, pelo amor de Deus, rogo pela compaixão de Deus, que vocês ofereçam a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. A nossa adoração não se consiste mais em imolar animais, em sacrifícios de animais, porque agora a nossa vida é o altar e nossa vida é o sacrifício, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que ele está dizendo. E ele segue dizendo: olha, se você está fazendo isso, você está fazendo um culto inteligente. O verdadeiro adorador, ele adora com inteligência, porque ele sabe. Os animais nem sabiam por que estavam morrendo. Mas agora, quando nós entregamos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável, nós somos intencionais e sabemos o que nós estamos fazendo, porque agora a nossa vida está sendo sacrificada e nós temos consciência desse sacrifício diante de Deus. Inteligência. E fazemos isso com alegria e gratidão. Com alegria e gratidão. E Paulo continua: não é só oferecendo o seu corpo como sacrifício santo e agradável, vivo diante de Deus, um culto inteligente. Você, para ser um verdadeiro adorador, versículo 2, você não se conforma com este mundo. Posicionamento.
Irmãos, um verdadeiro adorador, ele não se amolda aos padrões do mundo. Pastor, está todo mundo fazendo. Eu não sei se é dessa época que você é, mas minha mãe dizia sempre isso: você não é todo mundo. E você não é todo mundo, irmão. Está todo mundo fazendo, mas você vai fazer diferente, porque você não se amolda, você não se conforma, você é um inconformado. Pastor, está todo mundo aceitando, está todo mundo passando a mão, mas você não vai aceitar, você vai se posicionar. Paulo está dizendo: se você quer adorar a Deus, oferecendo você como sacrifício vivo, santo e agradável, com culto racional, inteligente, e não se conformando com este mundo. Você adora a Deus não se conformando com o que todo mundo está aceitando, mas você vive uma vida santa e agradável, pautada na palavra de Deus. É assim que vive um verdadeiro adorador, sendo transformado pela renovação do entendimento. Adorar em espírito e em verdade é não se moldar aos padrões do mundo, é fazer diferente. Está todo mundo indo para a esquerda, irmão, mas você vai para a direita no nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus, diante da samaritana, ele está dizendo a ela assim: adorar ao Pai em espírito e em verdade é isso. E ele diz assim: e tem uma coisa para te dizer, Deus está à procura desses adoradores. Deus está à procura, irmãos, de verdadeiros adoradores. Não é, irmão, ficar levantando a mão, chorando, pulando, correndo, isso é bom demais. Mas verdadeiro adorador vai muito além disso. Ser um verdadeiro adorador. E eu te digo, se tem verdadeiro, é porque tem falso. Tem muito falso adorador. E Jesus disse lá em Mateus, capítulo 15, versículo de número 8: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está dizendo ao povo: se vocês querem me adorar de fato, em espírito e em verdade, tem que partir daqui de dentro. Tem que ser de coração. Sabe por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Não é porque Abel deu as primícias dos seus animais, não, irmãos. É porque Abel foi intencional. Abel sabia que estava dando, e dando com alegria, e dando com inteligência. E Deus olha e vê o coração de Abel, e recebe a oferta de Abel, recebe a adoração de Abel. E o Senhor quer receber a nossa adoração. O Senhor quer nos encontrar como verdadeiros adoradores. Deus sempre, irmãos, vai olhar para isso em nós, a nossa intencionalidade, o nosso coração. Quando Davi é repreendido pelo profeta Natan no Salmo 51, notem que Davi, irmãos, não é nenhum padrão de pai de família. Davi era um homem com muitos pecados, muitos erros, mas Davi tinha uma coisa que chamava a atenção de Deus: ele era um verdadeiro adorador. Não obstante ser um exímio pecador, ele era um verdadeiro adorador. No Salmo 51, quando ele está sendo repreendido pelo profeta Natan, Davi no mesmo instante reconhece o seu pecado e diz: Pai, tenha misericórdia de mim, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. O Senhor é justificado quando fala:
puro quanto julga, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, dá-me a alegria da tua salvação. Mas o que me mais chama a atenção no texto do Salmo 51 é quando ele diz: Deus, eu sei que o Senhor não tem prazer em holocausto, senão eu te daria todos os sacrifícios possíveis. Mas uma coisa eu sei, um coração contrito e quebrantado, o Senhor nunca desprezará. Este é um verdadeiro adorador. Aí a palavra de Deus vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Achei a Davi. Achei a Davi. Um homem segundo o meu coração, um verdadeiro adorador. Como eu disse, Deus está sempre procurando. Ezequiel capítulo 22, e busquei dentre eles um homem, porém não o encontrei. A Bíblia diz que os olhos de Deus procuraram um justo sobre a face da terra, mas também não encontrou. E Jesus está dizendo à mulher samaritana: olha, o modelo de adoração não é no monte, não é em Jerusalém, mas é em espírito, em verdade, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Está chorando, está sorrindo, você está adorando, e o Pai está procurando esses verdadeiros adoradores. Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. Então notem que adoração em espírito e em verdade passa pela nossa consciência, pelo nosso entendimento. Olha o que Paulo disse: irmãos, a nossa adoração, o nosso culto é vivo, santo e agradável. Isto é culto inteligente, isso é consciência, isso é intencional. Para ser um verdadeiro adorador também passa por posicionamento. Paulo está dizendo: se você quer ser alguém que adora com um sacrifício vivo, santo e agradável, oferecendo um sacrifício assim, é um culto inteligente, você precisa se posicionar como? Não se moldando aos padrões do mundo, sendo sempre um inconformado. Eu não me conformo. Não me conformo. Porque antes era proibido, agora está sendo tolerado, amanhã vai ser obrigatório. Então, irmãos, não se conforme com este mundo. O pecado sempre vai ser pecado, o errado sempre vai ser errado. Por mais bonito que pinte, por mais bonito que pareça ser, por mais que mintam 1000 vezes, não se tornará uma verdade. Não existe uma mentira contada 1000 vezes que se torne uma verdade. Ela sempre será uma mentira. E nós temos que nos posicionar. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E isso parte do nosso coração. Quando Deus vai escolher a Davi de novo. Eu gosto de falar de Davi, irmãos, porque Davi, me parece que ele era bem mais pecador do que nós. Mas ele sempre estava agradando a Deus. Isso nos dá uma esperança. De que nossos erros, os nossos pecados não nos impedem de servir a Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade. Sabendo que Ele tem sempre graça, misericórdia e perdão para estender para nossas vidas. Quando Davi vai ser escolhido como o rei de Israel, a Bíblia diz que Deus chama Jessé, ou melhor, chama Samuel, e diz: Samuel, pega o seu chifre, enche de azeite, e vá até a casa de Jessé o belemita. Chegando lá, você vai ungir um dos filhos de Jessé como novo rei de Israel. E a Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé o belemita, conta para Jessé o que Deus havia lhe falado. A Bíblia vai dizer então que Jessé, lógico, vai fazer o que a tradição mandava. Ele vai apresentar o seu primogênito, o nome dele era Eliabe. A Bíblia vai nos dizer que Eliabe era um homem formoso, ele era alto e tinha os padrões de homem de guerra. Quando Samuel olha para Eliabe, ele fala consigo: diante de mim está um novo rei de Israel.
A Bíblia vai nos dizer que, quando ele termina de pensar, Deus fala ao coração de Samuel, dizendo: Samuel, Samuel. 2 vezes, e Samuel se lembra: eu conheço essa voz, ela já falou comigo. E Deus diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha para os que está diante dos teus olhos. Eu, o Senhor, olho para o coração. Irmãos, Deus está à procura de adoradores que adorem coração, com intenção, com gratidão, com amor, com devoção. E você pode me ver pulando e chorando e você achando que eu sou grande coisa. E tem gente que está quietinha no banco ali, está entregando algo muito mais excelente a Deus. Porque não é sobre lugar, não é sobre momento, não é sobre pular, sobre sorrir, sobre chorar. É sobre sacrifício vivo, santo, agradável e de coração a Deus. Isso é ser um verdadeiro adorador. Isso é ser um verdadeiro adorador. E Deus fez com que passasse, e Samuel fez, Jessé fez com que passasse diante de Samuel todos os seus filhos. Mas aquele que era segundo o coração de Deus, aquele que tinha um coração de adorador, aquele que amava a Deus de fato e que ninguém conseguia enxergar nisso nele, aquele que Deus tinha separado para ser, que estava lá atrás da malhada, esse que quando entrou, Deus bradou ao coração de Samuel e disse: é ele, Samuel. É esse que eu te falei. Mas Deus não tem aparência de rei, não tem presença de rei, não tem tamanho de rei. Mas Deus bradou do céu e disse: mas tem coração de adorador. Quem tem coração de adorador, Deus faz promessas se cumprir. Vamos ficar em pé. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai